Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma grande honra poder participar dos 40 anos dessa instituição. Tivemos a oportunidade de estar aqui várias vezes. Tivemos o privilégio de conviver com Dona Isabel, inúmeras oportunidades. E que os benfeitores espirituais nos dizem é que essa organização aqui está diretamente vinculada aos esforços do mundo maior para a instalação de um tempo melhor aqui na Terra. Para tanto, Dona Isabel é um espírito já secularmente vinculado ao Cristo. E na sua etapa anterior a esta encarnação, fazia parte da equipe de Nosso Lar, dentre os trabalhadores já redimidos e que estão já há muito tempo trabalhando lá o bem. Dizem os benfeitores que Dona Isabel reencarna aqui nesta região, justamente para construir aqui um conjunto de atividades que se assemelham e muito ao que acontece em Nosso Lar. O acolhimento, a vibração, a generosidade, a pacificação. Há tanta coisa que acontece e que a gente não sabe, não percebe, mas há tanta coisa que acontece nesses anos todos, está acontecendo aqui, agora, no nosso plano e no plano espiritual. São tantas coisas boas que, de fato, nós ficamos muito conscientes de que nós temos aqui um pedaço de Nosso Lar. Mas é necessário que os corações e as mentes estejam vinculados àquilo que se passa em Nosso Lar. E Dona Isabel tem representado aqui, desde o início, aquela voz que dentro dela clamava pelo trabalho que devia ser desenvolvido. Essa voz que ao mesmo tempo clara e profunda, meiga e doce, firme e forte. Essa voz está lá dentro da Dona Isabel, trabalhando os refórios da sua alma, trabalhando a sua estrutura orgânica, corporal, para que ela, a partir de um determinado momento, estivesse pronta para a realização desse trabalho. A pouco e pouco foram se juntando outros obreiros, de certa maneira, ouvindo diretamente ou por reflexão a mesma voz, que lá no fundo do ser clamava pela organização de alguma coisa que ia ajudar a construir um tempo melhor, um mundo novo. Essa voz que fala no fundo do ser é aquilo que nós chamamos a voz de Deus, que fala em todos os homens, mas nem todos os homens estão preparados para darem guarida àquilo que estão ouvindo. Nós chamamos a isso intuição, e é por isso que nós colocamos essa definição. Intuição é a voz de Deus que fala ao coração de todos os homens, mas só alguns são capazes de ouvir. E é para nós um privilégio podermos conviver com Dona Isabel, que certamente é uma dessas criaturas que foi capaz de ouvir a voz de Deus dentro dela, dar guarida plena àqueles processos intuitivos
Está dito nos textos sagrados que nós somos deuses. Nós todos somos deuses. Então, se nós somos deuses, nós somos capazes de exercitar a nossa divindade. E aquilo que produz uma alavanca, que faz com que a gente saia do dia a dia, rasteiro, material, para uma posição efetivamente espiritual, aquilo que faz que isso aconteça é a intuição, o chamamento de Deus, que atua nos refolhos do ser, em todos os seres, mas só alguns são capazes de ouvir. Nós talvez possamos até ousar dizer que o limite superior da progressão evolutiva da mediunidade é a intuição. Lá na frente, quando nós tivermos resolvidos os problemas graves que ainda assolam o nosso planeta, quando nós já tivermos resolvidos as questões profundas que ainda fazem com que nós, individualmente, estejamos presos às nossas dificuldades íntimas, quando essas questões estiverem aclaradas, definidas, resolvidas, as estruturas mediúnicas não serão mais como hoje, onde nós ficamos muito impressionados com essa mediunidade externa, que as pessoas recebem mensagens, psicografam, as pessoas falam tomadas mediunicamente, a mediunidade de efeitos físicos, as mediunidades intelectuais de toda a ordem que nós conhecemos bem. Lá na frente, as pessoas serão médiuns permanentes, sem transe, médiuns conscientes, ouvindo a voz do Senhor no fundo do seu ser, e não colocando nenhum obstáculo à livre manifestação da vontade divina na sua própria ação. Hoje, nossas dificuldades íntimas são de tal ordem que a voz do Senhor fala a nós, mas nós não somos capazes de ouvir. Na verdade, orgulho, ambição, vaidade, luxúria, maledicência, preguiça, indisciplina são escolhos, são obstáculos que impedem que essa voz que clama no interior de todos nós não seja ouvida. Então, toda a estrutura mediúnica que nós hoje encontramos, que exige organizações biologicamente ajustadas para a sua manifestação, tudo isso estará arrumado. E lá no futuro, nós seremos como Jesus. Jesus, ele não colocava nenhum obstáculo à livre manifestação da vontade de Deus, nosso Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, há uma unidade, uma integração tão perfeita que é como se fosse uma coisa só. E os homens perceberam isso e passaram a tratar Jesus como Deus, embora ele mesmo tivesse dito que não era Deus. Mas é tão grande a aproximação, essa chegada próxima da criatura e do Criador, ela é tão absoluta, ela é tão frequente, ela é tão razoável, que nós todos pensamos que ali não está a criatura, está o Criador. Jesus é o exemplo máximo. E se é o exemplo máximo, é a trajetória que ele marca, que nós devemos seguir. Amando ao próximo como a nós mesmos, abdicando dos nossos interesses primitivos e chegando cada vez mais próximos de uma condição espiritual efetiva, sem os compromissos que nós temos hoje. Então, lá na frente, quando nós formos criaturas em que a caridade seja de fato a nossa maneira de ser, aí a nossa mediunidade será essa ligação direta e imediata com o plano maior. E nós saberemos exatamente qual é a vontade do Pai. E melhor do que isso, nós seremos capazes de fazer a vontade do Pai, como Dona Isabel fez aqui. Então vamos falar um pouco sobre essas questões da voz. A voz que fala dentro de cada um de nós. Essa voz que nós chamamos de intuição. Que dizíamos assim, isto é o início da mediunidade.
mas é também o final da mediunidade. No início, quando nós somos espíritos simples e ignorantes, nossa primeira encarnação, a mediunidade que aflora em nós é essa, de alguma coisa que nos encaminha para caçar, alguma coisa que faz com que os nossos instintos desabrochem de maneira clara e precisa para que nós possamos sobreviver. Isso é o início da mediunidade. Mas à medida que nós vamos nos tornando mais complexos, a nossa mediunidade também se torna mais complexa, mais complicada. Reparem, é um grande ciclo em que, afinal, nós chegamos a um ponto em que vamos nos tornando mais simples. Não temos mais aquelas necessidades, riqueza, poder, prestígio, domínio, mando. Vamos ficando mais modestos, mais humildes, mais generosos, mais ajustados segundo o sentido geral da lei divina. E aí a nossa mediunidade vai se tornando também mais simples, mais direta, mais precisa. É um ciclo. Nós estamos passando do estágio em que essa mediunidade tão ostensiva vai cedendo lugar a uma mediunidade da precisão, da integração criatura-criador. Por isso a intuição é o início. Depois há todo um processo que complica a intuição, aparecem as várias formas de mediunidade, e agora, quando nós vamos evoluindo, compreendendo mais, há um processo de simplificação da mediunidade, porque nós também nos tornamos criatura mais simples. Não é sem outro motivo que Jesus disse, bem-aventurados os simples. E essa simplicidade de ser, de entender, de viver, de buscar um relacionamento, é isto que vai fazer com que nós nos transformemos em criaturas do reino de Deus. Nós ficamos perguntando assim, Jesus colocou o reino de Deus para nós. Nós temos aqui o reino dos animais, o reino dos vegetais, o reino dos minerais, o reino dos homens, com as suas características. A característica da criatura do reino dos céus é que essa criatura vive em estado de caridade. Nós pensamos, por exemplo, num Bezerra de Menezes, vive em estado de caridade. Nós pensamos no Chico Xavier, vive em estado de caridade, e muitos outros. Estado de caridade. Não fazem força, é uma coisa inerente, é uma coisa normal, é uma coisa natural. A caridade faz parte do seu ser. A sua mediunidade vai ser cada vez mais essa mediunidade intuitiva. Porque a voz do Pai não encontra dentro dessas criaturas nenhum obstáculo para a sua livre manifestação. E mais do que isso, encontra uma resposta direta e imediata, porque a sua vontade acaba se fazendo a partir da ação dessas pessoas. Vamos conversar um pouco sobre essa voz que fala no interior das criaturas. Nós nos lembramos de Albert Schweitzer. Este homem recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1952. E dizia que o amor é a música da alma que nos une a Deus. Albert Schweitzer, ele foi considerado, na sua juventude, o melhor intérprete de Johann Sebastian Bach que havia na Europa naquela época. Ele ganhava dinheiro com isso. Interessante que a sua formação desde menino, ele aprendeu a consertar órgão. E ao aprender a consertar órgão, ele aprendeu a tocar órgão. E logo, logo tornou-se um grande organista. Estudava teologia na universidade e, ao mesmo tempo, estudava música, dedicava-se profundamente à música. Começou a ser um concertista requisitado nos salões da Europa e ganhando dinheiro. E vivendo uma vida bastante razoável, materialmente falando. Estudava teologia e pensava um dia em dedicar-se exatamente a essa questão, às questões teológicas. Era de origem evangélica, protestante, e sonhava muito em levar o evangelho a todas as pessoas. Um dia ele estava numa sala de espera, aguardando ser recebido para discussões teológicas. E havia uma publicação, umas revistas antigas, na sala de espera. Ele começou a folhear. E nas páginas amareladas, obscurecidas, ele viu uma reportagem sobre a tragédia dos africanos que viviam na África Equatorial. O abandono,
a miséria deles, a fome, as doenças inenarráveis que ninguém sabia como começavam, mas todas terminavam rapidamente com as pessoas. E lá dentro dele, a voz falou. Ele então sentiu uma força diferente e disse: eu tenho uma formação de filosofia, eu tenho uma formação de teologia, mas eu preciso me dedicar a essas pessoas. Então fez concurso e foi estudar medicina. Já estava com alguns anos avançado, mas estudou medicina e formou-se. Laureou-se magnificamente. Além disso, ele especializou-se em doenças tropicais. Logo, logo conseguiu e foi transferido para o interior da África, um lugar chamado Lambaréné, África tropical. O primeiro hospital, ele começou a construir dentro de um galinheiro. Na verdade, era um galinheiro mesmo, que ele derrubou, afastou as galinhas, os outros animais, e com as mãos, aquelas mãos acostumadas a tocar o órgão, aqueles dedos compridos, finos, de uma pessoa sensível, nervosa, da sensibilidade do músico, aquelas mãos acostumadas a essas coisas tão extraordinárias da música, começaram a empunhar ferramentas e a levantar, misturando barro e lama, a levantar as paredes do primeiro hospital da África Equatorial, se é que aquilo se podia chamar um hospital. Ele já estava depois com cerca de 90 anos, quando desencarnou. E o repórter foi lá em Lambaréné, já era um outro hospital, já era um centro de referência, todos os grandes médicos de doenças tropicais vão se especializar no hospital de Lambaréné, chamado Albert Schweitzer. Ele já estava com quase 90 anos. A grande cabeleira, os cabelos dele nunca ficaram bem penteados. Ele era um homem meio estranho. Era um concertista que não andava muito bem arrumado, muito bem bonito. Mas depois, então, que foi para a África, a sua roupa era humilde, simples, modesta, quase que de um africano, amarrotada. Mas ele dizia: às 6 horas da tarde é hora do Ângelus. O repórter estava lá, querendo entrevistar aquele homem extraordinário. Queria ouvir dele por que aquele concertista, aquele homem que se tornava famoso, requisitado, nos salões importantes e elegantes da África, da Europa, rompeu com tudo isso. E ele, então, às 6 horas da tarde, reunia as pessoas. Diz o repórter, nessa reportagem que saiu no New York Times, mais ou menos às 4 horas, eu estava lá sentado, próximo aonde ele ficaria. Do lado de fora já estava um pequeno harmônio, um órgão pequenino. E o povo começou a chegar. Vinha gente de todas as tribos, pessoas arrumadas, sorrindo, alegres, confiantes. E vinham também os feiticeiros, os xamãs, e eles dançavam e cantavam suas músicas rituais. E exatamente às 6 horas da tarde, quando a multidão já era enorme, estava ali à volta do hospital, aquela cabeleira saía, aquele homem baixo, aquele homem meio trêmulo, com cerca de 90 anos, sorria. E toda aquela algaravia, todo aquele movimento, toda aquela gritaria, aquilo tudo cessava como se fosse um momento mágico. Era um silêncio. Então, Albert Schweitzer sentava-se no banquinho junto ao pequeno órgão, ao harmônio, e começava a tocar a Ave Maria. E depois ele dizia em pequenas palavras, naquele momento tão mágico e tão especial: a música é a voz de Deus que se espalha e beneficia a todos os homens. Recebam isso como um presente do Senhor para a noite que está começando. E sonhem com os anjos. E levantava e saía para um pequeno chá. Assim o repórter o encontrou e perguntou a ele: mas por que o senhor abandonou aquele futuro brilhante de concertista? Por que o senhor abandonou a universidade, uma cátedra de teologia, de filosofia? Por que o senhor foi estudar medicina depois de tudo isso? Por que veio para cá? E era interessante que
quando o dinheiro acabava, ele fazia tudo do seu próprio bolso, ele voltava para a Europa e começou a receber alguns convites. Ele já não era um concertista que treinava 8 horas por dia. Já não conseguia fazer isso, porque ele estava atendendo as pessoas da África. Os dedos já não tinham mais aquela agilidade, aquela habilidade, mas as pessoas não queriam ver o concertista, queriam ver aquele louco, aquele maluco que havia abandonado o conforto da Europa para viver entre os selvagens, entre doenças que ninguém sabia como começavam, mas que terminavam rapidamente. Então, as pessoas pagavam para ver aquele doido. E ele ia de capital em capital, arrecadando recursos. Na Suécia, ele teve uma ideia. A criação de um fundo que levantasse recursos para a sustentação do hospital. E logo, logo, esse fundo espalhou-se pela Europa. E ele começou a receber recursos de toda parte. Então, de quando em vez ele voltava à Europa, esteve prisioneiro, esteve em campo de concentração, casou-se com uma alemã, e que formou-se enfermeira, para que ela e o marido pudessem juntos trabalhar a benefício dos necessitados. A vida inteira era assim. Então o repórter pergunta, mas por quê? Por que o senhor fez essas coisas todas? E ele fala da voz, a sua voz. Havia uma voz lá dentro de mim. Quando eu me sentei ali na sala de espera para a discussão da cátedra de filosofia, de teologia na universidade, eu comecei a folhear aquela revista velha, antiga, também uma publicação dos religiosos, convocando pessoas para o ensino da teologia no interior da África. Mas a reportagem, aquilo que falou dentro de mim, não era teologia, não era a conversão das pessoas, era a saúde, era a tragédia, era a agonia das pessoas. Aquilo dizia dentro de mim, vai, Albert, vai, Albert. Isso não diz nada ao teu coração? E dizia. Era uma voz firme, forte, doce, meiga, uma voz irresistível. E eu então me abri inteiramente à medicina, me especializei em doenças tropicais e vim para cá. Não me arrependo de ter hoje as mãos machucadas, não me arrependo dos calos que surgiram quando nós transformamos aquele galinheiro em sala. Você sabe, diz Schweitzer, era uma coisa extraordinária. Um dia, o feiticeiro da tribo, que era muito avesso a nós, porque eu era o feiticeiro branco, o feiticeiro da tribo não tinha nada que fazer, porque apareceu uma doença terrível na virilha de um daqueles homens mais importantes da sua tribo. Então ele pegou e trouxe para nós. A única alternativa era a cirurgia. Mas nós não tínhamos uma sala de cirurgia, nós não tínhamos um centro cirúrgico, não tínhamos nada para a cirurgia. Mas tínhamos o amor. Tínhamos a voz que falava dentro, vai, Albert, vai, Albert. E era uma voz doce, firme, meiga, suave, que eu não podia resistir. Vai, Albert. O homem deitou-se sobre a maca. Nós então abrimos a janela e lá estava a mata verde. Eu então fiz uma oração, a minha voz, ó voz, tu que me falas ao fundo do ser, ajuda-me. E parece que magicamente, lá da floresta, veio assim uma bola verde, uma bola de clorofila. E aquela bola pura dessa energia que faz com que as plantas revivam todos os dias, aquela bola como que se abriu sobre aquela criatura. E nós operamos. Ele disse, eu me lembro, o bisturi correu e a minha mão não tremeu. Era como se fosse um concerto de Johann Sebastian Bach. A minha mão não tremeu. E o homem salvou-se. Não havia acepção, não havia qualquer tipo de tratamento, não havia qualquer tipo de higienização, não havia nenhuma possibilidade aparente de que aquele homem se salvasse. Mas ele salvou-se. Do lado de fora estavam os feiticeiros dançando e cantando suas músicas rituais, e os animais bramindo, gritando, as pessoas chorando. E daqui a pouco o homem estava recuperado.
Foi aquele momento em que realmente eu percebi que aquela voz era alguma coisa viva e palpável e quente e forte e dentro de mim. Eu tomei a decisão, diz Albert Schweitzer, de nunca mais desobedecer a voz que falava dentro de mim. Era a intuição que tocava aquela criatura para que ela abandonasse os salões elegantes da Europa e viesse a se transformar num homem que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1952. O discurso de Schweitzer, ao receber um prêmio sobre a paz, é extraordinário. E você vê aquela alma magnífica falar dessa voz pura e límpida que está na sua essência, que quando ela se faz ouvir nele, já não sou mais Albert quem vive, é o Pai que vive em mim. E como o Pai vive em mim, tudo é possível e de tudo se é capaz. Albert Schweitzer. O amor é a música da alma que nos une a Deus, a voz. A voz é que rege essa música na alma, para que a união se possa fazer efetivamente. Também Madre Teresa nos fala dessa voz magnífica. Ela estudava, fazia o seu noviciado em Calcutá e ficou adoentada. Precisou atravessar a cidade para ir ao médico. Foi recomendada, foi com uma outra irmã. Não pode falar com ninguém. Silêncio. Não pode olhar para os lados. Atravesse a rua, atravesse as ruas num passo firme e decidido. Do outro lado está o médico. Seja atendida e volte no mesmo passo. Diz Madre Teresa: sim, eu obedeci, porque não sabia fazer outra coisa senão obedecer. Eu não falei com ninguém, mas eu senti o cheiro do podre das pessoas, o cheiro das feridas. Eu não falei com ninguém, mesmo estando de cabeça baixa, eu vi aquelas pernas que se estendiam com feridas imensas. Eu vi o berne tomando conta daquelas pernas. Eu também vi aquelas barrigas enormes, cheias de vermes, e vi os vermes que escorriam das pessoas. Era um espetáculo terrível, dantesco, da miséria, da tragédia, do abandono. Eu vi aqueles rostos tão magros, que não havia carne alguma, havia apenas uma pele que cobria o esqueleto. As criaturas se arrastavam, e logo ali adiante, por absoluta falta de energia, elas faleciam. E quando eu estava andando e vendo aquelas coisas terríveis, quando o médico me medicou e eu voltei pelo mesmo caminho, vendo aquelas cenas dantescas, aquela tragédia do ser humano nas ruas imensas, enormes, cheias de gente de Calcutá, parecia que a miséria do mundo estava ali para tocar o meu coração. E eu vi uma voz, diz Madre Teresa, olha a voz. Uma voz que falava dentro de mim: minha filha, você hoje está no convento fazendo seu noviciado. Você faz orações todos os dias. E você estuda o Evangelho todos os dias. Mas, minha filha, Evangelho vivido é caridade aplicada. Isso não diz nada ao teu coração? Então, Madre Teresa, já entrada em anos, dá uma entrevista também ao repórter, que pergunta a ela: por que a senhora saiu desses cuidados? Estava tranquila lá dentro do convento, fazendo seu noviciado, tinha sua alimentação, tinha suas orações, suas amigas. A senhora pede para fazer o seu trabalho na rua, nas ruas de Calcutá, um dos lugares mais perigosos do mundo, um dos lugares de maiores doenças do mundo, doenças visíveis, palpáveis, à vista de todos. O que levou a senhora a tomar essa decisão? Ela pediu à Madre Superiora para sair do convento e fazer todo o seu trabalho nas ruas. E ela conta essa história. É uma voz que gritou dentro de mim quando eu voltei do médico. Isso não diz nada do teu coração? Tanta tragédia, tantas feridas, olha o cheiro da ignomínia das pessoas, o cheiro das doenças das pessoas, o cheiro da fome das pessoas. Olha esses olhares
esses olhares sofridos. Olha a desesperança que está por trás dessas crianças, dessas mães, desses velhos. A agonia, a tragédia da criatura humana. E você fica lá dentro do convento, fazendo orações. Isso não diz nada ao teu coração? E dizia. E eu não resisti, porque como todas as vezes que o Senhor falar nessa voz, ela era doce e forte, suave e gentil, mas era também resistente, era firme, era enérgica. De tal maneira, diz Maria Teresa, que eu não consegui resistir. Pedi licença e a irmã superiora, generosamente, me autorizou. E eu comecei a cumprir os meus anos aqui. E hoje nós sabemos que as religiosas ligadas ao trabalho de Maria Teresa se espalham pelo mundo inteiro, expressando exatamente essa ideia. Evangelho vivido é caridade aplicada. Estão nas ruas das grandes cidades do Brasil, da Índia e do mundo inteiro, arregaçando as mangas e com os recursos que dispõem, ajudando a milhões de pessoas, diminuindo um pouco a tragédia que ainda toma conta do nosso planeta. É a voz dentro do ser, a voz que alguns ouvem e são capazes de dar guarida e obedecem, mas a voz está presente em todos nós. Mahatma Gandhi, nós falamos ontem de Gandhi um pouco, a desobediência civil em nome da dignidade e do amor. Ontem nós falamos brevemente a vocês da questão do imposto do sal, em que Gandhi comandou uma caminhada pela estrada em direção, desde o ashram onde vivia, em direção à praia, onde o sal brotava espontaneamente, gratuitamente. Os miseráveis que viviam na Índia colhiam o sal, iam vender nas feiras alguns tostões e dependiam desses tostões para a sua sobrevivência. Era a única coisa que eles tinham. E a natureza de graça oferecia na relação do mar com a praia, aqueles pequenos montes onde o sal bruto desabrochava. As pessoas chegavam lá, colhiam o sal que podiam em pequenos sacos e depois iam oferecer aquilo humildemente nas feiras. Ganhavam as rúpias para seu sustento. Então a Inglaterra poderosa resolveu criar mais uma fonte de renda e criou um tributo, o imposto do sal. Mahatma Gandhi, quando soube disso, escreveu uma carta. O ministro, quem é esse Gandhi? É um careca baixinho, que anda com uma cabra e tem sempre um bastão onde ele se apoia. Vive lá num ashram, lá no interior da Índia. E o ministro não respondeu. Ele escreveu uma segunda carta. O Império Britânico é muito forte e poderoso. Não precisa desses trocados. E essas pessoas dependem desses trocados para a sua sobrevivência. Eu peço a Vossa Excelência que revogue o imposto do sal. É aquele careca baixinho que anda com uma cabrita por um lado e por outro e que se apoia num cajado. Não respondeu. Escreveu uma terceira carta e disse que ele ia desobedecer a ordem. Na verdade, em torno das praias onde o sal brotava, aparecia, o governo britânico colocou soldados para tomarem conta, obstáculos, para que ninguém chegasse lá sem fazer a inscrição e pagasse o tributo. Então Gandhi, como não houve resposta, ele saiu em direção à praia, andou muitos quilômetros, multidão imensa foi junto dele. Ele rezava sempre pelos ingleses, porque não queria ninguém odiando ninguém. E quando chegou lá, ele foi o primeiro a avançar e colher o sal. Como não tinha licença para isso, o soldado aproximou-se dele e bateu nele, e o sangue jorrou. Aconteceu um fato extraordinário, porque houve uma fotografia, um repórter estava presente e o sangue descendo foi estampado não só no seu jornal, como nas manchetes dos jornais do mundo inteiro. Iniciou-se imediatamente um movimento mundial contra o imposto do sal. E tais foram as pressões que o governo britânico ia tomar muitos prejuízos. Então ele acabou revogando o imposto. Quando Mahatma Gandhi saiu da prisão, porque ele estava preso, ainda com as marcas do sangue que havia descido do lado do seu rosto, o repórter perguntou, mas o que o levou a fazer isso? Isso foi a voz.
Era uma voz dentro de mim dizendo que nós não podíamos ficar quietos em relação àquilo. Aquilo era uma indignidade. Tinha que haver uma desobediência civil em relação àquilo. Nada de ódio contra os ingleses. Amor, na verdade. Mas isso não quer dizer que a nossa consciência vai ficar obliterada. A voz era forte, dizer, uma voz firme, uma voz densa, uma voz amiga e meiga, mas uma voz forte, dizer, vai Mohandas, vai Mohandas. Isso não diz nada ao teu coração? Eu então saí dos meus cuidados de dentro do ashram e começamos a andar com a minha cabrita, com a minha roupa simples, com a minha careca, com o meu cajado. Andamos e andamos centenas e centenas de quilômetros. E a multidão se juntou e chamou a atenção de todo mundo. Era a voz que dizia, vai Mohandas, vai Mohandas. E eu fui. Porque não tinha que fazer outra coisa senão seguir aquela voz que falava dentro de mim com toda a força, com toda a energia e com todo o amor. Era uma voz irresistível. Mais uma vez, a voz que fala a alma. Madame Curie foi a única pessoa, uma mulher, a única pessoa que recebeu 2 vezes o prêmio Nobel, em áreas científicas semelhantes, mas distintas. Ela colocou a sua vida pela ciência em favor da humanidade. Ela desencarnou com câncer por causa dos processos de radiação. Madame Curie trabalhou com tonelada de PET blenda. PET blenda é uma espécie de balacacheta. Antigamente os ferros tinham aquela resistência do ferro elétrico. Aquilo ali chamava-se PET blenda, balacacheta, mica, em alguns lugares se chama assim. Aquilo é muito leve. Imagine toneladas daquilo. Eram armazéns gigantescos lá em Paris, nos arredores de Paris, armazéns imensos de madeira, onde aquelas toneladas de malacacheta estavam depositadas. E ela fazia trabalhos de sintetização da PET blenda. E a partir daí foi possível conhecer uma outra propriedade da matéria chamada radioatividade, radiação. Ela desencarnou por causa disso. Entregou a sua vida aos estudos desse atributo da matéria que as pessoas não conheciam. Nem ela mesma sabia inicialmente qual seria o resultado disso. Mas ela entregou a sua vida. Ela já estava no leito de morte, quando ela foi entrevistada. E o repórter perguntou, mas escuta, por que a senhora fez isso? O repórter sabia daqueles invernos de Paris. Terríveis invernos de Paris. Aquele vento gelado que entrava por cima daqueles grandes galpões. Entrava e descia, voltava. Entrava e descia, e tudo que estava lá dentro ficava gelado. E a primeira pessoa a ficar gelada era Madame Curie, gelada, trêmula. E fazendo os processos de redução da malacacheta, da mica, os processos de redução, de sintetização, até que de tonelada de malacacheta saía um micrograma, ou seja, a milionésima parte de 1 grama de uma substância que emitia radiação. Os elementos da chamada série 7, série radioativa, esses elementos criaram uma nova física, uma nova química, uma nova compreensão da estrutura da matéria, geraram a possibilidade do surgimento do que nós conhecemos hoje como a física quântica. Geraram possibilidades inenarráveis para a medicina que nós temos hoje, molecular, a medicina que trabalha com a parte nuclear, o conhecimento cada vez mais profundo da intimidade do átomo. São atividades de Madame Curie, polonesa, de uma família pobre, com grande dificuldade, e que foi estudar em Paris, na Sorbonne. E logo, logo as pessoas ficaram espantadas com a capacidade, a inteligência daquela mulher, que era muito severa, era muito disciplinada, e trabalhava, estudava, e logo, logo foi conseguindo todas as laudas que a universidade poderia fornecer. Era reverenciada como uma grande cientista. Mas passava, já com a idade um pouco mais avançada, anos e anos lá dentro do laboratório, que na verdade era um galpão de madeira, naqueles invernos terríveis de Paris, aquele vento gelado que entrava por cima, saía por baixo, e ela congelava junto com o vento. E dia e noite,
toneladas de pet blenda para virar a milionésima parte de 1 grama de uma substância que emitia radiação. Mais do que isso, para o conhecimento de uma nova estrutura da matéria, que ia levar a humanidade a um tempo novo. Quantas doenças podem ser curadas graças à medicina nuclear? Qual o conhecimento que leva o homem à física quântica? Essa nova concepção da matéria, essa estrutura energética vibratória que nós temos hoje da matéria, a compreensão que ajudou Einstein a dizer a todos nós que matéria e energia são estágios diferenciados, pois foi dentro desse estágio diferenciado que Madame Curie mergulhou no gelo, no frio, no vento que corria por dentro daquele barracão de madeira. E a tosse. E aos poucos a radiação foi impregnando o seu corpo e ela ficou cancerosa. Porque ninguém sabia nessa época que essa radiação provocava câncer. E ela estava no leito de morte. Quando o repórter perguntou: o que levou a senhora a sair da cátedra elegante da Sorbonne, a sair do reconhecimento dos grandes salões dos intelectuais da Europa e ir para o desconforto daquele galpão terrível para dissolver progressivamente a malacacheta e encontrar uma nova estrutura para a matéria? Ela dizia, com a voz fraca, em cima da cama: eu não sei, mas eu sei que havia uma voz, olha a voz. Havia uma voz que falava dentro de mim: Maria, a humanidade precisa desesperadamente de um novo conhecimento. Nós chegamos a um tempo de grande desenvolvimento da ciência e da tecnologia, mas precisamos de uma outra compreensão da criação, uma outra compreensão da matéria, que vai levar as criaturas a uma outra compreensão da vida, que vai salvar muitas vidas, que vai levar a humanidade a um novo tempo. Maria, precisamos da tua inteligência, da tua dedicação, do esmero, da disciplina, da seriedade, do amor que você tem, mais do que pela ciência, pela humanidade como um todo. Então, não havia nada que conseguisse, dizia ela, não havia nada que conseguisse me parar. E todos os dias eu saía da minha casa, o meu apartamento aquecido, aqui no centro de Paris. Ia lá para o subúrbio, onde estava o laboratório. O laboratório é aquele galpão. E naquele vento gelado, naqueles invernos terríveis de Paris, durante anos a fio, era trabalhar a malacacheta, a pet blenda, a mica, até que surgiram as condições. O próprio marido dela acabou desencarnando num desses momentos de trabalho, onde ele saiu do laboratório, ia passando uma carruagem e o atropelou. Mas, no dia seguinte, Madame Curie estava no laboratório trabalhando e trabalhando, porque a voz dizia: vai, Maria, isso não diz nada ao teu coração. A humanidade precisa da tua inteligência, da tua dedicação, precisa da tua disciplina. A humanidade precisa do teu amor, da tua crença, da tua competência. Vai, Maria. Então, o vento era gelado, mas a voz era quente, doce, suave. E era como se todos os dias eu ganhasse uma energia nova e saísse do meu apartamento aquecido para aquele galpão. E entre tosses, as hemoptises já chegando, ela dizia, era uma voz que eu jamais vou esquecer, porque era uma voz doce, firme e suave. Era uma voz resistente. Era uma voz que mandava e amava. E em nome desse mandar e desse amar, era totalmente irresistível para mim. Eu morro, diz ela, mas morro feliz, porque a voz falou dentro de mim e nas minhas possibilidades, eu sei que obedeci ao que a voz me disse. Um dia o telefone tocou no nosso gabinete, era o ano de 2004, e aí disseram, o teu amigo Amazonas Hércules morreu, e vai ser enterrado seu corpo no cemitério, lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, cemitério da Pichincha, cemitério de gente muito pobre, muito humilde. Então nós nos deslocamos para lá. E eu fiquei me lembrando daquele homem. Na verdade, era mesmo um Amazonas e um Hércules, um homem de quase 2 metros de altura, muito largo. Isso na juventude. Porque mais ou menos ali pelos 30 e poucos anos de idade, o mal de Hansen tomou conta dele. E ele se sentiu excluído,
não podia mais trabalhar, porque naquele tempo o mal de Hansen era maldição mesmo. Acabou recolhido à colônia de Curupaiti, Jacarepaguá, no estado do Rio, e ali ele conheceu o Centro Espírita Filhos de Deus. É absolutamente impressionante a trajetória desse homem, porque era tão grande o seu sofrimento, tão grande a sua agonia, a doença tomou conta do corpo todo dele. Ele foi a pouco e pouco cortando o dedo, cortando o pé, cortando a orelha, cortando o nariz, cortando perna. No fim sobrou um pedaço de gente. Mas era um pedaço que ficava amarrado na cadeira para ficar de frente para as pessoas. E aquele pedaço de gente ria com a boca grande, com aqueles dentes enormes, e ria, alegre e feliz. Tinha um trabalho fantástico em relação aos pobres. Tinha um trabalho de percorrer as enfermarias da colônia, levando alegria, otimismo, confiança. Ele conduziu, vocês já ouviram falar da pomada Vovô Pedro? Ele conduzia os trabalhos da pomada Vovô Pedro lá dentro da colônia do Curupaiti. Cuidava das árvores, de onde vinham os medicamentos, o material para formar a pomada. Este homem incrível, uma dor só de olhar para aquela criatura, as pessoas despreparadas se assustavam, porque era um rosto todo deformado, era as mãos, o que sobrou do corpo dele estava todo deturpado, tudo estragado, era feio de se ver. Mas havia um sorriso grande, havia uma boca enorme e uma gargalhada, uma voz estentórica, que parecia que aquele homem era o dono do mundo, era um homem feliz. Então, nós fomos ao enterro dele. Lá estava a multidão, no pequeno cemitério. Era de ver. As pessoas iam levando aquele corpo, o que sobrou daquele corpo, e paravam e diziam, vamos dizer aquele poema do Amazonas. E as pessoas diziam o poema do Amazonas. Andavam mais um pouco, vamos cantar aquela música do Amazonas. E cantava a música, e mais um poema, e mais uma música. 3 horas, desde que saiu da capela mortuária. É um cemitério pequenininho. 3 horas, até que os oradores se revezavam em torno do túmulo. E afinal terminou. Eu fiquei lembrando de quando o conheci, nos anos 70. Ele também falou dessa voz. Ele disse, César, quando me apareceu a hanseníase, eu achei que o mundo tinha acabado. Era uma coisa terrível. Naquela época ele era amazonense, vivia na Amazônia e trabalhava num serviço de estatística das Forças Armadas. E aí perdi o emprego. E não conseguia emprego nenhum, porque eu era maldito, tinha hanseníase. Comecei a ter dificuldades, consegui e vim para o Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, durante algum tempo, eu consegui trabalhar um pouco, mas quando me pediam a carteira de saúde, eu era imediatamente demitido. A vida ficou muito difícil. E eu achei que estava tudo acabado. Um dia, estava em reflexões na minha casa, quando ouvi dentro de mim uma voz que dizia, vai, Amazonas, vai em frente. Cada um recebe a sua cruz de acordo com as suas forças. E se a sua cruz é muito grande, é porque as suas forças são muito grandes. Você vai valorizar mais a sua cruz ou as suas forças? Valorize as forças. Trabalhe. Eu então procurei a colônia de Curupaiti e aqui fiquei. É um homem, um poeta, era um músico, mas era sobretudo um homem alegre, confiante. Eu nunca vou me esquecer dessa voz que ele falava, a voz falando dentro de mim. O que você vai valorizar mais? A sua cruz ou a sua força? Já que para grandes cruzes há muitas forças. Então resolvi valorizar as forças. E mesmo os pedaços do corpo saindo a pouco e pouco, a minha força aumentava cada vez mais. E era de ver aquelas pessoas rindo com os risos de Amazonas, chorando com os poemas que ele fazia, com as canções que ele cantava, com o trabalho incrível que ele fez em
em todas as casas que trabalhavam com a hanseníase, no Brasil inteiro. Existe hoje, nas colônias de hanseníase, existe um correio que foi inaugurado por ele. Um correio de trocas, onde as pessoas contam seus problemas e há voluntários que ajudam a resolver. Um correio de harmonia, de esperança. Você tem uma cruz, mas você tem força. A cruz e a força. Esse correio criado por Amazonas Hércules, que está hoje beneficiando as casas de hanseníase no Brasil inteiro. Criação dessa alma tão especial que, quando a gente lembra, percebe, realmente a voz fala. É preciso que nós estejamos prontos para ouvir. Mas talvez vocês digam assim, olha, você está falando aí de cientistas, né? De gente que ganhou o prêmio Nobel, está falando aí de Mahatma Gandhi, de criatura extraordinária. Aí não é vantagem. A voz fala dentro dessas pessoas, porque essas pessoas são extraordinárias. Vocês sabem que eu sou professor de matemática, não sei porquê, às vezes acho que matemática é uma coisa meio complicada, mas é uma coisa muito tranquila. Naquele dia tinha a prova e a cadeira era cálculo diferencial integral, o povo estava sentado lá e eu tinha que tomar conta da prova, eu tomo conta mesmo da prova. Lá no fundo havia um rapaz, vocês já ouviram falar na doença de São Guido? Uma doença que a pessoa fica se mexendo o tempo todo. Eu pensei que ele tivesse com doença de São Guido. Estava lá atrás, resolvi chegar perto. Quando percebi aquela mexida para lá, mexida para cá, ele estava tentando colar. Ele havia levado um papelzinho desse tamaninho, que tinha dezenas de fórmulas de cálculo de derivadas, cálculo diferencial, essas coisas assim. Deve ter levado muito tempo preparando aquelas fórmulas todas. Eu disse, meu filho, o tempo que você levou fazendo essa cola, você estudava um pouquinho, você tirava diferente de zero. O zero que eu sou obrigado a dar agora a você, porque era o regulamento da universidade. Peguei a caneta vermelha e botei um zero na prova dele. E ele virou para mim e disse assim, bem que a voz me avisou. Eu fiquei muito impressionado. A voz, professor. Quando eu estava escrevendo essas coisas aqui, alguma coisa disse assim, cuidado, aquele professor enjoado, ele toma conta da prova, ele vai te dar um zero. Mas eu resolvi continuar, se eu obedecesse a voz, eu digo, meu filho, se nós obedecêssemos a voz, o mundo seria muito diferente. Não é só o aluno que deixaria de ser colador. Estou contando essa história, não é só o grande cientista, não é só o grande humanista, não é só o generoso médico, não é só o trabalhador do bem, até aluno colador tem a voz dentro dele. Todos nós temos a voz dentro de nós. A questão é de ouvir, é da guarida, né? Então, com clara linguagem, nos afirma o Espírito Emmanuel, pela mediunidade do Chico Xavier. É que a lei de cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Então, Jesus está nos inspirando, a voz dele está aí. Não é nem a voz de Deus, é a voz de Jesus. A voz através dos benfeitores, nossos amigos espirituais, nossos espíritos interessados no nosso futuro, que têm compromisso conosco, que querem nos encaminhar para o bem. Durante todos os dias eles estão agindo e a voz está aí. Pode não vir do Pai, porque é muito distante da gente, mas os seus embaixadores estão trazendo, decodificando essa mensagem que vem das fontes puríssimas do Pai, até chegarem a nós. A mensagem está aí. A inspiração, a intuição. Como dissemos, a intuição é a mãe da mediunidade e é o resultado final de todo o processo mediúnico. São os canais. A questão é, como é que a gente sintoniza com esses canais? Será que nós estamos tão envolvidos pelas questões do dia a dia, tão envolvidos pelos os chamados problemas, as chamadas dificuldades, os chamados interesses? São tantos os obstáculos, os escolhos, os anteparos, que a voz a gente não ouve. Mas eu estou aqui afirmando para vocês, com base no que diz nosso Chico Xavier, Emmanuel, os canais de inspiração estão aí para todos nós durante todo o tempo. O nome disso é intuição.
Intuição é uma palavra de origem grega, que é formada de in, que significa dentro de, mas tuire, que é um verbo que significa gritar, bradar. A intuição é a voz que brada, que grita dentro de nós. É da própria origem da palavra. Ela está pronta e presente para cada um de nós. Agora, será que a gente ouve? A intuição, portanto, é o limite para o qual tende a mediunidade. Vai chegar um momento que nós vamos dar guarida plenamente à voz. E como Madame Curie sacrificou a sua vida, como Albert Schweitzer entregou a sua vida aos selvagens da África Equatorial, como todos aqueles que nós conversamos aqui brevemente hoje, mudaram a sua vida porque ouviram a voz. O que a doutrina espírita nos diz é: mude a sua vida. Ouça a voz, porque nós nunca estamos abandonados. Vamos levantar essa questão para nós mesmos. O que nós fazemos da nossa mediunidade? Já somos capazes de ouvir a voz do Pai? Será que nós podemos hoje traçar esse propósito? Vamos aquietar o coração, vamos acerenar nossa mente, equilibrar a nossa vida, porque certamente com o coração mais aquietado, com a mente ajustada, com a vida equilibrada, nós vamos ter capacidade de receber muito melhor a voz do Pai, que jamais deixa de falar a todos nós. Que isso seja um consolo para nós. Por mais atrasados que estejamos no processo evolutivo, nunca estamos abandonados. E a voz do Pai, quente, calorosa, acolhedora, generosa, gentil e firme, ela está aí, para mim, para todos vocês, para todos nós. Era o que tínhamos para lhes dizer. O nosso agradecimento e o voto de muita paz para todos. Graças a Deus.